Já vimos anteriormente como criar um processo agêntico. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. Nossa equipe de treinamento trabalha com documentos que são traduzidos para diferentes idiomas e devem respeitar determinadas regras de redação. Portanto, eles precisam ter a formatação Markdown aplicada a eles. O objetivo, então, é criar um processo que nos permita pegar um documento original em espanhol, aplicar o formato Markdown e, paralelamente, traduzi-lo para um determinado idioma indicado pelo usuário e aplicar a mesma formatação. Como resultado, o usuário receberá 2 documentos do Google por e-mail. Um correspondente ao documento original formatado e o outro correspondente ao documento traduzido e formatado. Entramos no The Lab e em nosso projeto definimos 2 agentes. O agente Expert Translator, que traduz um texto para qualquer idioma. E o agente Training Document Assistant, que aplica a formatação Markdown ao texto que recebe. Esse agente tem ferramentas do Google integradas que permitem salvar o conteúdo gerado em um documento do Google, cujo link de acesso o usuário receberá, por e-mail. Ok. Agora vamos para a opção Agented Processes. New Process. Vamos chamá-lo de Training Agent. E inserimos uma breve descrição. Editamos as propriedades do sinal de início. Colocamos o nome de User Input e no Type digitamos Artifact, já que a entrada é um objeto, neste caso, um documento de treinamento original. Então, pressionamos Add e indicamos o nome que atribuímos a esse objeto no processo. Colocamos Training Document. Para colocar o sinal na tela, basta arrastar. E o zoom pode ser controlado com a roda do mouse. Ok, vamos passar para a construção do processo. Como dissemos no início, por um lado, precisamos aplicar a formatação necessária ao documento original. E, por outro lado, precisamos traduzi-lo para um determinado idioma e aplicar a mesma formatação. Portanto, precisamos abrir 2 ramificações ou caminhos em paralelo. Aproximamo-nos de um lado e optamos por inserir uma condição paralela. Editamos e nomeamos Training Tasks. Agora, definimos uma das ramificações que corresponde à tarefa de formatar o documento original. Portanto, adicionamos uma tarefa e a nomeamos Format Original Document. O agente responsável será o Training Document Assistant. Agora inserimos uma breve descrição da tarefa. Dizemos que ela é responsável por aplicar um formato Markdown ao documento recebido. Como contexto, dizemos que a tarefa faz parte do processo de gerenciamento de documentos da equipe de treinamento. Embora as diretrizes para a função do agente possam ser encontradas na definição do agente, acrescentamos aqui também as diretrizes fundamentais. Que o formato seja aplicado ao documento. Que ele seja salvo em um documento do Google e compartilhado como um link com o usuário. O input é Training Document, que corresponde ao artefato de entrada. E o output será um novo documento formatado. Por isso, indicamos o nome Formatted Document. Para visualizar confortavelmente o processo que estamos construindo, usamos a roda do mouse para dar zoom e arrastamos para posicioná-lo na tela. Agora temos uma das ramificações de nosso processo. Vamos definir a ramificação paralela que traduzirá o documento original para o idioma indicado pelo usuário. E a esse documento traduzido também aplicará a formatação Markdown. Abrimos outra ramificação e adicionamos uma nova tarefa. Nós a chamamos de Document Translation. E selecionamos o agente encarregado da tarefa, que será o Expert Translator. Como descrição, indicaremos que ele traduz o texto recebido para o idioma indicado pelo usuário. Isso nos leva a definir uma variável de processo que chamaremos de Final Language. Em seguida, adicionamos a descrição dessa tarefa. Lembre-se de que essa sintaxe se refere à variável de processo. Como contexto, indicamos novamente que se trata de uma tarefa que faz parte do processo de gerenciamento de documentos da equipe de treinamento.
Como instruções, indicamos que o documento recebido deve ser traduzido para o idioma indicado. Como input, indicamos o training document, que corresponde ao documento original. E como saída, indicamos um novo artefato que chamaremos de translated document. Bem, uma vez que o documento tenha sido traduzido, devemos aplicar a formatação correspondente a ele. Portanto, adicionamos outra tarefa. Essa tarefa será executada pelo agente Training Document Assistant e se chamará Format Translated Document. Na descrição, indicamos que a tarefa está encarregada de aplicar um formato do tipo Markdown ao documento recebido. Como contexto, indicamos novamente que ela faz parte do processo de gerenciamento de documentos da equipe de treinamento. As instruções serão as mesmas que as anteriores, ou seja, aplicar a formatação Markdown ao documento e salvar. O resultado em um documento do Google, que será compartilhado com o usuário. A entrada dessa tarefa será o resultado da tarefa anterior, ou seja, Translated Document. E a saída será o documento traduzido e formatado, por isso indicamos um novo nome de artefato. Pronto, já definimos os dois caminhos paralelos. Agora precisamos finalizar o processo, certificando-nos de que ambos sejam totalmente executados. Isso significa que nenhuma das ramificações deve atingir o sinal finish primeiro. Para fazer isso, adicionamos uma nova porta paralelo que atuará como um ponto de sincronização para esperar que os dois caminhos se unam e alcancem o sinal de término do processo. Conclusão do processo. Adicionamos essa definição. Chamamos de Path Synchronization. E adicionamos o sinal finish. Agora estamos prontos para testar o processo. Clicamos em Run Test e preenchemos os campos obrigatórios. Indicamos o assunto. Depois carregamos o documento original. E indicamos o português como o idioma a ser traduzido. Pressionamos Run. Vemos que a execução paralela de ambos os caminhos começa. O caminho que conclui sua execução primeiro aguarda no ponto paralelo que o outro caminho também seja concluído, e o processo então chega ao ponto de conclusão. Como resultado, recebemos acesso aos documentos do Google Drive por e-mail. Recebemos o documento original formatado. E recebemos o documento traduzido para o português também formatado.